Hoje é dia de Vasco e o Cruz Maltino entra em campo às 9h30 da noite para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, pela 12ª rodada do Campeonato Nacional. Muito a ser falado sobre esse jogo, sobre o momento que o clube vive e também sobre a expectativa para o que a gente vai ver em campo nessa noite. Bom, vem comigo que eu vou tentar resumir um pouco de tudo isso e também, claro, gerar um pouco de debate. Fala Vascão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador de todos os vídeos aqui do canal. E mais uma vez eu estou aqui para fazer a apresentação do pré-jogo de uma partida do Vasco da Gama, dessa vez São Paulo e Vasco, confronto que vai valer pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, antes de eu começar a falar sobre essa partida, eu queria fazer um breve destaque aqui, que foi a classificação do nosso time feminino na Copa do Brasil, nessa última quarta-feira, dia 11. As meninas receberam o Minas Brasília no estádio Nivaldo Pereira, lá em Nova Iguaçu, e conseguiram o avanço de fase com uma vitória por 2-1, que inclusive teve pênalti defendido da goleira Renata, portanto, teve muita emoção envolvida, e agora elas esperam o sorteio dessa próxima fase para poder conhecer o seu adversário esse que pode ser até mesmo o Flamengo ou Fluminense, afinal, agora entram os times da primeira divisão nacional. Cabe lembrar, o Vasco está na segunda divisão nacional do futebol feminino, portanto, entrou na segunda fase e a partir da terceira entram os times da considerada elite do futebol feminino brasileiro. Mas enfim, voltando para o futebol masculino, a expectativa para esse confronto, eu acho que você compartilha desse pensamento comigo, não é das melhores. O Vasco vem de uma derrota em casa para o Red Bull Bragantino por 2-0, uma derrota onde o Vasco foi dominado taticamente, fisicamente, tecnicamente, apesar, é claro, das falas do Fernando Diniz em tom positivo e animador, e é o papel dele de fato, eu não esperaria diferente, não critico ele por isso, mas para quem assistiu a partida, fica bem claro o recado que essa partida passou sobre a condição competitiva do Vasco, né? Então, essa partida contra o São Paulo tende a ser algo que traga dificuldade, é um confronto sempre muito difícil, o Vasco lá no Morumbi, agora Morumbis, né, porque mudou o nome recentemente, então a expectativa é de que o Vasco consiga se postar taticamente de forma que não sofra tanto com o ataque do São Paulo. Inclusive, a gente daqui a pouco pode até trazer um pouco mais detalhadamente, mas o São Paulo chega com 10 desfalques para essa partida, ou seja, não é nem o São Paulo força total, mas diante do que eu assisti do São Paulo nessa temporada e até nas últimas partidas, eu não espero vida fácil para o Vasco, aliás, né? E para o São Paulo, que inclusive não vem de um momento também muito afirmativo, muitas críticas, inclusive no Brasileiro estou em posição parecida conosco, então na 13ª colocação, a gente na 15ª, 2 pontos diferenciam, né? O Vasco tem 10 e o São Paulo tem 12, portanto, é um confronto que, apesar desse favoritismo tricolor, pelo que se diz matematicamente, né, pelo que desempenharam até aqui no campeonato, a tendência é um confronto equilibrado. E cabe pontuar, o Vasco tem mais vitórias que o São Paulo no atual Brasileiro. Tudo bem que não é uma diferença substancial, né? O Vasco tem 3 vitórias e o São Paulo tem 2. Mas é de se levar em conta isso, afinal, mostra que, apesar de tudo que a gente tem visto aqui, né, as críticas que são muito válidas, tem gente que está em condição parecida ou até pior do que a nossa. Não necessariamente é o caso do São Paulo, mas matematicamente falando, é uma disparidade que não existe tanto assim. É mais pela forma de jogar e pelo que a gente sabe também, claro, dessa equipe. Mas falando sobre o Vasco, a gente teve a lista de relacionados na tarde dessa última quarta-feira, dia 11, os atletas que viajaram para a capital paulista para a disputa desse confronto. E assim, a grande novidade, com certeza, o retorno do Hugo Moura, que estava suspenso nas últimas 2 partidas, o Luiz Gustavo, que também estava suspenso na última partida, no caso, né, enfim, e o atacante GB voltou a ser relacionado pela primeira vez desde o Campeonato Carioca desse ano. Para quem não tem acompanhado muito esse noticiário alternativo, né, digamos, o GB, depois da disputa do Carioca, teve uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, chegou a ir para a Turquia, na época com o Marcelo Santana, que era o diretor executivo, né, e ao chegar lá na Turquia, fez exames médicos e foi reprovado nos exames. O Fenerbahçe alegou que o GB estava com um problema ali muscular. O Vasco, por sua vez, bateu o pé e falou: o GB está em condições de performar, e essa justificativa aqui do Fenerbahçe não se explica, né? Bom, dito e feito, o GB vem jogando ativamente pelo Sub-20 Cruz Maltino nessas últimas semanas. Fernando Diniz já havia falado sobre ele em coletiva de imprensa recente, disse que ainda estava observando, ainda não tinha essa convicção de colocá-lo, né, no time principal. Parece que agora essa convicção, enfim, surgiu, portanto, teremos o GB, pelo menos no banco de reservas, ali para a partida contra o São Paulo. Falando nesse banco de reservas, o Cruz Maltino não poderá contar com o meia Paulinho, que sofreu uma virose nas últimas 2 sessões de treino, ficou de fora delas, no caso, que, portanto, vai ser preservado para esse confronto aí.
Paulinho que tem uma renovação contratual em andamento com o Vasco, né? Então é importante até salientar isso, porque é um momento muito delicado nesse relacionamento dele com o clube, inclusive porque o contrato dele acaba ao final dessa atual temporada, portanto, ele pode assinar um pré-contrato, e aí, não que isso de alguma forma afete ele em campo, pelo menos a gente espera que não, mas é importante aproveitar essa deixa para pontuar isso, porque é uma coisa que importa muito quando a gente fala de Paulinho, ou mesmo para o Léo Jardim, que também tem esse imbróglio todo pela renovação contratual. Surgiu um rumor, e de fato é isso, um rumor, tá? Não foge disso, não é uma notícia e tal, de que o Vasco tem uma dívida com o agente do Léo Jardim, que é o Paulo Pitombeira, que estaria quitando essa dívida e isso seria um facilitador para a renovação. É um rumor muito pouco verossímil, porque o Vasco passa pela recuperação judicial e, enfim, é difícil imaginar uma dívida nessa natureza sendo paga por fora desse processo, né, da recuperação judicial, mas, bom, estamos aqui para fazer essa junção de tudo, né, que acontece sobre o Vasco. Então fica aí o registro desse rumor, a ver se torna-se notícia, se é confirmado, desmentido e por aí vai. Mas fato é que o Léo tem esse problema pela renovação, está relacionado normalmente para o jogo, vem treinando normalmente também, não afeta em nada o seu desempenho, pelo menos até então. E, bom, vamos ver também o que sai disso, de toda essa celeuma que tem sido aí a possível extensão contratual do nosso camisa 1. E, bom, trazendo as principais informações aqui sobre a partida, como citei há pouco, 9h30 da noite começa, né? E para você que vai estar de casa, do Rio de Janeiro ou até de São Paulo, mas não vai estar no estádio, essa partida será transmitida pela Premier e pelo Sport TV, mas você pode também acompanhar a reportagem dela conosco na Analisa Vasco, nossas redes sociais todas sob o @AnalisaCRVG, estão todas aqui na descrição, inclusive, para você poder participar, nos seguir ali e ficar por dentro dos principais detalhes e observações também, claro, que vão acontecer ali durante o jogo. Bom, acho que com isso fica muito fácil da gente poder esperar o que a gente vai ver do adversário, né? O que a gente vai enfrentar, né? O que teremos pela frente, melhor dizendo. E com isso fico por aqui. Obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Friso a recomendação de seguir as redes sociais, todas sob @AnalisaCRVG, todas aqui na descrição. Também, claro, a inscrição, o like, o comentário. Bom, é protocolar, mas é importante falar também, afinal me ajuda e também ajuda você a passar para o algoritmo do YouTube o recado de que você gostou desse vídeo e de que você quer ver mais vídeos como esse aqui, não somente da Analisa Vasco, mas também de outros canais. Não menos importante, também queria te convidar para o nosso grupo de WhatsApp, que também está aqui na descrição. Entre lá e faça parte da resenha conosco para trocar essa ideia sobre Vasco e também, claro, torcer pelo Cruz Maltino nessa partida de logo mais, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.